Olá, graça e a paz de Jesus. Nem sempre a nossa vida é um mar de alegria. Muitas vezes iremos deparar-nos com situações adversas. Os discípulos enfrentaram uma grande tempestade. Jesus dormia no barco. E Jesus tinha dado uma ordem: passemos a outra margem. E de repente surgiu uma tempestade. Porque o Monte Hermon estava se descongelando, as águas batiam e de repente veio uma tempestade. Jesus, após um dia de fazendo a obra que o Pai lhe enviara, anunciando o Evangelho, Jesus dormia no barco. Parece-nos que Jesus não estava se importando com os discípulos. O Salmo de número 13 descreve para nós assim: até quando, Senhor, te esquecerá de mim? Será para sempre? Até quando esconderá de mim o rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele. E não se alegre os meus adversários se for eu abalado. Quanto a mim, confio na tua graça. Que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. O salmista passa-nos a imagem de um desespero, de que ele está orando, e ele dá um brado, dizendo que até quando, Senhor? Primeiro, até quando que Deus vai esquecerá dele? Ele fala: será para sempre, Senhor? Será que o Senhor não está vendo a agonia da minha alma? Será que o Senhor não está sentindo a minha dor? Será que o Senhor não está vendo que eu estou aflito, desesperado, sem esperança, desesperançado? Até quando, Senhor, esconderás o teu rosto de mim? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Então, cada dia, ele sentia uma tristeza esmagadora no seu coração. A cada dia, parecia que Deus estava mais longe dele do que nunca. E muitas vezes nós nos encontramos nesta situação, muitas vezes. Muitas vezes nós clamamos, elevamos as nossas vozes aos céus e Deus parece que não está ouvindo as nossas orações. Parece que o Deus de toda graça não é mais o Deus de toda graça. Parece que o Deus poderoso deixou de agir com seu poder e graça. Parece-nos, ó Deus, que as nossas inquietações da alma será para sempre. Parece que não terá uma reviravolta de Deus em nosso favor.
Muitos homens da palavra de Deus passaram por momentos assim. Foi no caso de Abraão, quando iria sacrificar o seu Isaque. Foi quando Elias, após uma vitória triunfante sobre os deuses de Baal, o deus da fertilidade, e depois Elias foi parar numa caverna e Deus foi ao encontro de Elias. Aqui começa uma restauração, aqui começa Deus agir, aqui começa Deus realizando em nossa vida algo de renovo, de restauração, de ver a vida, de sentir de que Deus, apesar das nossas lutas, dos vulcões que vêm à nossa frente, Ele está conosco sempre. Mas o salmista, não somente ele brada que Deus esqueceu dele em 4 vezes, mas já quando ele fala com tristeza no coração a cada dia, até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Era o inimigo que estava roubando a alegria do salmista. Era o inimigo que estava levando vantagem, porque ele orava, ele dizia: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E a resposta de Deus não vinha, e ele ficava esperando, e esperando, e a resposta de Deus, parece que Deus estava contra ele. Parece-nos que Deus estava favorecendo os seus inimigos, mas já no verso 13 ele diz assim, o salmista: olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. Apesar de toda essa dramatização do salmista, ele chega a dizer que Deus olha para mim, responde-me, Senhor, meu Deus. É uma exclamação. Ilumina os meus olhos para que eu não durmo o sono da morte. Em outras palavras, o salmista está dizendo: Senhor, estou longe de ti. Porque só há o quê? Tempo para eu murmurar. Até quando, Senhor? Senhor, eu estou longe de ti. E quantas vezes nós nos sentimos assim? Inúmeras vezes. Mas o Deus de toda graça não deixou de amar a mim e a você. O Deus de toda graça que nos enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Se Ele não deixou de amar Pedro, que o negou 3 vezes, se Ele não deixou de nos amar por muitos pecados que nós cometemos todo dia, quando nós nos aproximamos de Deus, às vezes, por muitas vezes, nós clamamos, erguemos as nossas vozes aos céus e Deus nos responde. Mas por quê? Porque Deus tem algo maior e melhor para mim, para você. Esse Deus que é transcendente, imanente, imutável, único. Um Deus que age a todo momento. Um Deus que não abre mão de nós. Um Deus que jamais rejeita um coração quebrantado. Um Deus que é amor e a sua essência é amor. Mas o salmista, apesar de estar longe, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que os meus inimigos venham prevalecer, ganhar, ter a vitória sobre mim. E às vezes nós temos inimigos invisíveis ao nosso redor. E esses inimigos invisíveis tramam contra nós. E muitas vezes nós nos tornamos presa. O que devemos fazer é nos revestirmos da couraça da justiça.
sermos fortalecidos na graça e no poder de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Porque todo dia teremos dias maus. Nem sempre teremos o dia ensolarado, com alegria, com festa. Muitas vezes os dias serão ensolarados, mas as nuvens negras estarão presentes em nossas mentes, em nossos corações. Muitas vezes nos faltará a presença de Deus, e não só a presença de Deus, vai nos faltar o quê? Que a gente chegue a nos aproximemos de Deus, para que Ele, o tempo oportuno, venha nos exaltar. Aleluia! Bendito seja Deus. Mas já no verso 4, ele diz: para que o meu inimigo não diga prevaleci contra ele. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Isso é um fato de grande realidade para o povo de Deus. Mas isso não vai nos isentar de passarmos por dias maus, de termos o que? Inimigo. Talvez uma pessoa que pisa no nosso calo, e o calo, quando está inflamado, dói. É uma pessoa que é contra nós porque nós servimos um Deus de toda graça. É contra nós porque nós somos o bom perfume de Cristo. É contra nós porque nós somos imitadores de Jesus. É contra nós porque nós o que? Pregamos o evangelho da graça. É contra nós porque Jesus para nós é o caminho, a verdade e a vida. E no mundo jaz do maligno. Ser um servo de Cristo, dizer que você é crente, você é um quadrado, você está fora de época, isso já morreu, Jesus já veio à cruz, já morreu, isso já acabou. Não, Jesus morreu sim, mas ressuscitou o terceiro dia para a glória de Deus Pai. Então não é algo enfadonho, é uma realidade. Nós precisamos de Deus, nós carecemos de Deus, e a nossa sociedade só pode ver o Senhor Jesus Cristo através da igreja. E nós podemos pautar que há muitas pessoas andando sobre areia movediça. Perdoe minha franqueza. Ser um servo de Cristo é seguir a sua cruz, negar-se a si mesmo e prosseguir para o alvo. Ser servo de Jesus Cristo é ter uma vida pautada de retidão, de santidade, de amor a Deus. Não é uma vida de duplicidade, porque eu sou uma pessoa na igreja e portas para fora da igreja eu sou uma outra pessoa. Não dou testemunho. Eu tenho uma vida indiferente. Eu não levo a vida como servo de Jesus Cristo. Eu não nasci de novo. Eu preciso ser restaurado pela graça de Deus para continuar ser um imitador de Jesus, para continuar dizendo para o mundo que existe um Deus que perdoa, que salva e que liberta, e só em Jesus há o que? Salvação. Então, eu e você precisamos levar a vida como servo de Deus, como realmente um testemunho vivo de que Ele fez uma transformação sobre a nossa vida. E a gente já concluindo essa pequena devocional, vamos passar para os versículos seguintes, que é 5 e 6. Ele agora tem uma outra visão de quem é Deus.
Porque o versículo 5 nos diz assim: quanto a mim, apesar dos até quando, quanto a mim confio na tua graça. Eu dou o conceito de graça, é aquilo que Deus nos deu sem nada nós merecemos. Confie na sua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Ele esperançoso que confia na graça de Deus, o seu coração se alegrará na salvação, na libertação dos seus inimigos. Deus agora está trazendo um bojo de esperança, de uma alegria indizível. Agora o salmista não fala até quando, agora ele recebe o quê? Uma vitória sobre os seus inimigos, através da graça de Deus. E ele fala assim: cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Louvado seja Deus. E sobre os discípulos que enfrentaram aquela grande tempestade, Jesus olhou para o coração dos discípulos e viu que a tempestade estava dentro do coração dos discípulos. Ele olhou para a natureza que ele criou, o vento e o mar. Acalma-te e emudece. Nem sempre será assim a nossa vida, mas em Jesus nós teremos o que? Bonança. A paz que só Ele pode dar, a resposta que só Ele pode dar nas demandas da minha e da sua vida. Que Deus assim nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra ao meu e seu coração para o louvor da tua glória, no nome de Jesus. Amém.